Você que está aqui no canal do Valente, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero mais uma vez repartir com você alguns pensamentos, algumas ideias de motorista de aplicativo, ou MAI, motorista de aplicativo independente, como o governo nos classificou, e trocar com vocês algumas opiniões sobre algumas coisas que acontecem e que a gente deve refletir, deve conhecer um pouquinho mais sobre elas. O assunto do vídeo de hoje é sobre o que tem acontecido no trânsito das grandes cidades, o caos que tem se tornado o trânsito nas grandes cidades e até que ponto nós, eu e você, motorista de aplicativo, temos contribuído para isso acontecer. Até que ponto nós temos sido culpados por essa piora no trânsito das cidades. Vamos parar para pensar uma coisa. O trânsito das cidades, das maiores cidades do Brasil, nunca foi uma maravilha. Sempre teve problemas sérios, problemas graves de engarrafamentos, de problema de segurança, de desrespeito às leis e uma série de outras coisas que a gente conhece, não precisa nem ficar enumerando. Nós sabemos muito bem quais são os problemas do trânsito das cidades brasileiras. Nós vivemos aqui, a não ser que você esteja fora do Brasil, você sabe muito bem o que a gente passa no dia a dia, em qualquer grande cidade do Brasil e até algumas pequenas, até algumas cidades menores têm problemas sérios no trânsito também. Eu moro numa cidade com cerca de 2,5 milhões de habitantes, Belém do Pará, uma cidade com tamanho equivalente mais ou menos a Campinas, em São Paulo, e a gente tem problemas muito sérios aqui no trânsito, principalmente porque o motorista paraense, motorista belemense, ele tem uma característica que não é única, infelizmente, mas que é muito pertinente, muito persistente, de ser egoísta, extremamente egoísta. O motorista paraense pensa somente em si e não pensa no seu próximo, não pensa no outro motorista que pode estar logo atrás ou logo à frente ou na faixa do lado. Então é um problema sério que nós temos aqui. A imprudência, o egoísmo, a falta de consideração com o próximo, isso daí é uma coisa terrível aqui em Belém. E depois que surgimos nós, os motoristas de aplicativo, eu creio que isso daí até piorou, em certa forma. Primeiro porque os taxistas, todos nós sabemos, têm uma prevenção, têm uma rejeição muito grande a nós, de aplicativos, porque eles não entendem como é que um motorista de aplicativo pode receber tão menos do que eles pelas corridas e ainda assim não quebrar, não falir. O motivo é muito simples, eu acho que eu já mencionei sobre isso em vídeos anteriores, vou ainda dedicar um vídeo especificamente a isso, é um tema que eu acho que vale a pena a gente não somente conhecer, mas refletir e repetir sempre, porque é um tema bastante pertinente, bastante importante. Mas independente dessa prevenção, dessa rejeição que os taxistas têm a nós, e motoristas de ônibus e de vans, e de vários outros segmentos, né, só quem aprova a nossa existência são nossos passageiros. Nossos passageiros têm sido beneficiados, né, com carros mais novos, mais limpos, mais bem tratados, mais completos, sempre com ar refrigerado, sempre com 4 portas, com motoristas que muitas vezes são mais atenciosos, uma série de fatores que nós conhecemos, né? Então o passageiro está satisfeito, está pagando menos por um serviço melhor. Outros não estão tão satisfeitos. Agora, uma coisa que todos nós deveríamos parar para pensar, independente de ser passageiro, motorista, cobrador, pedestre, quem for, o trânsito está cada dia pior. E nós podemos ser grandes culpados disso. Não só nós, motoristas, mas nós, passageiros, nós, clientes da Uber como passageiros, nós cadastrados na Uber como passageiros. Por que eu digo isso? A cidade está virando um festival de filas duplas e até filas triplas em quase todos os lugares. Se você chega numa porta de shopping, numa porta de colégio, na porta de um prédio comercial ou de um prédio residencial, é a coisa mais comum do mundo hoje em dia você encontrar fila dupla, fila tripla, o carrinho parado ali, com o pisca-alerta ligado, parado, muitas vezes esperando pelo passageiro. O passageiro tem culpa nisso? Tem, porque muitas vezes o passageiro não ajuda. Ainda nessa semana mesmo, já houve pelo menos 2 ocasiões em que eu fui chamado em corridas pela Uber, fui até o local combinado e quando cheguei na porta, que mandei o aviso que havia chegado, o passageiro me passa a mensagem de volta: estou descendo.
estou no elevador, estou me aprontando, estou quase aí. Coisas do tipo. Eu tenho certeza que você, motorista, com certeza já recebeu esse tipo de mensagem, já teve esse tipo de experiência do passageiro que te chama e na hora que você chega o passageiro não tá pronto, não está na porta, não está esperando pelo carro. E o que acontece? Você, motorista, para no local combinado, liga seu pisca-alerta, muitas vezes em fila dupla, muitas vezes até em fila tripla, fica lá parado com o pisca-alerta ligado e o trânsito que está atrás de você, buzinando, desesperado para passar, que se dane. Você, como motorista, não está certo de fazer isso. O passageiro que chamou e não está pronto para pegar o carro na hora que você chegou, está mais errado ainda. Porque o certo seria o quê? O passageiro chamar, já sabendo que o carro não demora para chegar, até porque o próprio aplicativo já dá previsão do carro chegar em 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, e o passageiro já está prevendo isso e já esperar pronto. O motorista chegando, o passageiro embarca e segue viagem. Uma dessas passageiras que eu fui chamado semana passada era uma rua, gente. Para quem conhece Belém, eu dizendo o nome da rua já é suficiente para você entender o drama. Rua Manuel Barata. Rua Manuel Barata é uma rua de Belém que atravessa o centro comercial, o centro antigo. Toda cidade tem um centro antigo comercial, como São Paulo tem várias ruas no centro antigo, o Rio também, Belo Horizonte tem, toda cidade tem aquelas cidades, aquela área da cidade, do centro comercial mais antigo. E normalmente são ruas muito congestionadas, muitas vezes ruas estreitas, que é o caso da Manuel Barata. É uma rua estreita, só passa no máximo 2 carros por vez, quando não tem carro parado já estacionado, que sempre tem. Sempre tem uma fileira de carros estacionados no meio-fio. Ou seja, sobra espaço para uma fileira de carros passar. Só isso. A passageira me chama semana passada na rua Manuel Barata, entre a Presidente Vargas e a Frei Gil, que é um quarteirão assim com um movimento bastante forte. Eu chego no local, vejo que é um prédio pequeno de 3, 4 andares talvez. Procuro em volta, não vejo a passageira, aviso que cheguei e ela me manda o aviso: estou descendo. Detalhe, como se estaciona, como se para de forma melhor numa rua como essa, onde só tem 2 pistas de rolagem e uma das 2 está tomada de carros estacionados. Como é que eu paro numa rua como essa, com um fluxo forte de carros atrás de mim, buzinando, querendo passar, e eu estou na única faixa de rolagem disponível, esperando uma passageira que ainda vai descer? Como é que acontece? Eu fico ali, travando o trânsito de toda uma rua importante do centro da cidade, vou embora, cancelo a viagem, vou embora. O que é que se faz numa hora dessa? Nesse caso específico, tá? Nesse caso específico, para muita sorte minha e da passageira, havia uma casa com entrada de garagem, sem nenhum carro entrando ou saindo naquele momento. Eu encostei entre 2 carros estacionados na direção dessa entrada de garagem. Nenhum carro dessa casa entrou ou saiu nesse meio tempo, foi suficiente para a passageira descer e embarcar na minha viatura e a gente seguir viagem. Mas nesse caso, havia essa entrada de garagem. E se não houvesse, como é que ficaria? Eu iria travar o trânsito de toda uma rua importante de fluxo de trânsito da cidade, ou iria embora, perderia a minha corrida e a passageira perderia o seu transporte? Como ficaria? É muito complicado isso. Eu sei que nós, como motoristas, não podemos fazer muita coisa. Nós estamos ali para buscar o passageiro e levar no transporte, na viagem que ele solicitou. O passageiro, para mim, é o pior culpado dessa situação, por não se programar para pegar o seu transporte no momento que ele chega. No caso de táxi, isso não era um problema tão grande, que a maioria das vezes o passageiro ia para a beira da calçada e ficava fazendo sinal. Olha só o desconforto, o passageiro ter que ir para a beira da calçada, ficar balançando o braço, chamando um táxi, sujeito a várias coisas, no sol ou na chuva, como fosse. O conforto que o passageiro ganhou de poder nos chamar por um aplicativo e ser buscado na porta de casa, sem precisar passar por isso, é muito grande. A economia que o passageiro tem de saber que vai pagar um valor muito menor do que seria num táxi é muito grande. E aí, para nós, sobra o lado ruim da coisa, de ter que buscar, ficar na porta da casa do passageiro em fila dupla e passando por tudo isso. Quando é uma rua larga, ainda dá para aguentar. Apesar que tem ruas, por exemplo, próximo dessa rua
Manuel Barata, tem uma outra rua que é a Rua Braz de Aguiar, que também não é tão larga. Ela tem talvez 4 pistas de rolagem, sendo que as 2 extremidades estão sempre tomadas por carros estacionados, sobram 2 faixas no centro. E esta rua é uma verdadeira corrida de obstáculos. Você tem um carro em fila dupla do lado direito, alguns metros adiante tem um carro em fila dupla do lado esquerdo e depois outro do lado direito, e assim vai. E você tem que andar por essa rua em zigue-zague, desviando dos carros em fila dupla. Isso quando não acham de parar 2 lado a lado e travar a rua, o que não é difícil de acontecer. Ou seja, por que o trânsito está tão ruim? A culpa é de nós, motoristas e principalmente passageiros que não se programam, que não sabem usar o aplicativo, têm usado de forma errada e têm prejudicado a muitas pessoas. Aí está a síntese do egoísmo que eu vinha falando. Aí está a síntese dos causadores desse problema que nós temos enfrentado. Então eu quero dizer isso. O trânsito já é difícil. Os poderes públicos não prestam o serviço que deveriam prestar, de manter a cidade, de manter os buracos, de manter a preservação, de fazer um bom planejamento, engenharia de tráfego. Esse é outro assunto que eu quero tratar ainda, a engenharia de tráfego, que às vezes faz umas alterações totalmente descabidas, mas isso é outro assunto. Mas o momento atual, principal fator que tem trazido problema, somos nós e nossos passageiros, principalmente. Então, gente, se houver uma solução para isso, alguém escreva aí nos comentários, porque eu particularmente não conheço uma solução de curto prazo que possa solucionar isso, possa resolver esse problema. Se você conhece uma solução, se você pensou em alguma coisa, por favor, coloque nos seus comentários, vamos conversar sobre isso, vamos achar uma solução, vamos achar uma forma de poder melhorar para todos nós a nossa vida, o nosso dia a dia e sair desse emaranhado de engarrafamentos que se tornou nossa vida. A Uber veio para facilitar nossa vida e não para complicar nossas cidades. E quando eu falo Uber, eu não estou me referindo só a ela. Uber 99, InDriver, Cabify, o que você quiser falar. Empresas de aplicativo em geral. Uber é só um símbolo. Tá bom? Então espero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, principalmente comentem, falem o que vocês acham sobre isso e vamos manter a conversa fluindo, porque isso é muito importante para nós. Termos respostas, termos ideias do que nós podemos fazer. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai dar uma grande força pra gente, participe, compartilhe esse vídeo para quem você conhecer, para os motoristas que você conhece, para os Mikes que podem estar ligados e passando por esse tipo de problema também. Eu agradeço a participação, ao tempo de vocês e espero contar sempre com você aqui no nosso canal, porque o objetivo é esse, é provocar discussão, provocar debate, provocar diálogo, porque é assim que a gente vai chegar em algum lugar. Valeu? Boas QRDs para todos. Espero que vocês tenham todos um dia, uma semana, uma noite abençoados e cheio de prosperidade e muita grana no bolso, que é isso que a gente quer. Ok? Valeu!